Fala galera, aqui é o professor Joás da plataforma Gonçalves Dias e nós vimos aqui hoje em um novo projeto, tá? Atividades curriculares complementares, tá? Uma iniciativa do governo do estado que vem trazer algumas aulas para vocês, coisas interessantes aí, certo? E qual é a nossa aula de hoje? Hoje nós iremos começar com velocidade média. Então eu vou falar um pouquinho sobre velocidade média, falar algumas curiosidades para vocês, tá bom? Então, primeiro a gente vai acompanhar no slide um resumo teórico que eu trouxe para vocês, certo? Então, vamos lá, ó. Tem assim, ó. Velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um móvel e o intervalo de tempo que ele percorre tal distância. A velocidade escalar média é considerada uma grandeza escalar, como o nome já estava dizendo ali em cima, né? Sendo também conhecida como a rapidez, uma vez que só se leva com uma taxa com um certo espaço que é percorrido. Beleza, então vamos lá passar. Está ali a formulazinha, ó. Velocidade média, o espaço percorrido dividido pelo tempo. Então assim, ó, onde Vm significa velocidade média, o ΔS é a distância percorrida, também conhecido como espaço percorrido, e o ΔT é o intervalo de tempo gasto para percorrer esse espaço, tá bom? Então, ó, durante a resolução de exercícios que envolvam o cálculo da velocidade escalar média, é importante que prestemos atenção às unidades utilizadas. Porque, gente, para calcular essa velocidade média é o início do conteúdo de mecânica, tá? Então, na mecânica, vocês já viram aí com o professor alguns conceitos como repouso, movimento. Vocês vão ver que, vocês viram que repouso e movimento são conceitos relativos, né? Porque depende do referencial, não existe essa questão de repouso absoluto ou movimento absoluto, um corpo está em movimento para tudo. Então, não tem essas questões. Os conceitos de repouso e movimento, eles são relativos, certo? Beleza. Aí depois o professor deve ter falado para vocês a diferença entre espaço percorrido e deslocamento. Como a mecânica estuda movimento, essa primeira parte da mecânica, que nós chamamos de cinemática, ela estuda os movimentos sem se preocupar com quem está causando movimento. Não é a intenção se preocupar com quem está causando movimento agora. Mas a gente vai estudar quem está causando o movimento quando? Quando estivermos falando de um assunto chamado dinâmica. Dinâmica estuda as causas do movimento, as forças, também estuda a energia, trabalho e algumas coisas mais. Por exemplo, conceitos com interação entre corpos, impulso, quantidade de movimento, tipos de colisões e tal. Mas isso é lá para a dinâmica. Voltando para o nosso assunto, né? Então nós estamos na cinemática, vocês viram repouso, viram movimento, o que é, viram o que é espaço percorrido e deslocamento, a diferença entre esses dois. Depois desse estudo, aí a gente entra em velocidade escalar média, tá? A velocidade escalar média, ela vai medir o quê? A rapidez com que você começa a se movimentar, com que você vai estar se movimentando, tá? Então é a média só, porque temos a velocidade média e a velocidade instantânea. A gente vai aprender agora um pouquinho sobre velocidade média. Acabamos de ver no slide que velocidade média, acompanhem comigo aqui, ó. Velocidade média, a formulazinha que está no slide é essa, é o espaço percorrido dividido pelo tempo gasto para percorrer esse espaço. Pronto, tá? É importante a gente ver que em cima é a distância percorrida pelo corpo. Embaixo é o tempo gasto no percurso todo, tá? A gente vai ver algo interessante daqui a pouco. Beleza. O que é importante aqui também é a gente saber as unidades de medida que se vai usar para isso. Então, tem o Sistema Internacional de Unidades de Medida. No Sistema Internacional de Unidades de Medida, velocidade média é unidade de medida de espaço é metro, unidade de medida de tempo é segundo. Então é metros por segundo. É a unidade de medida, é a maneira que se mede velocidade média no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Esse sistema internacional, o professor já deve ter falado para vocês, é um conjunto de unidades de medida
reconhecidos, ou o conjunto é reconhecido internacionalmente, tá? Os países, eles são livres para adotar unidades de medida que quiserem, tá? Existem unidades decimais, existem unidades imperiais, tá? Então, os Estados Unidos, ele mede comprimento de uma maneira, a China pode medir comprimento de outra maneira, e assim os outros países. Porém, existe um sistema que é comum a todos, chamado de sistema internacional, que é esse. Então, no sistema internacional de unidade de medida, a unidade de medida de velocidade é metro por segundo. Porém, nós aqui no Brasil, pouco utilizamos essa unidade. Temos uma unidade muito comum, que ela é chamada de usual. A unidade de medida usual, escrevi aqui para vocês, de velocidade média, é quilômetros por hora. Olha só, quilômetros por hora. Então, para a gente utilizar quilômetros por hora, o espaço percorrido, a distância percorrida, tem que estar em quilômetros e o tempo tem que estar medido em horas. Se tiver em minutos, a gente tem que fazer a transformação para horas, tá? Se tiver em segundos, fazemos a transformação para horas. Se o espaço tiver em metros, transformamos para quilômetros, para poder usar essa unidade de medida. Então, cada exercício vai ter uma maneira de responder e uma maneira de usar essas unidades de medida, que a gente vai ver já já. Mas, para o final, a gente vai responder os exercícios para vocês entenderem melhor, para vocês compreenderem melhor, chamados exercícios de fixação, para fixar o conteúdo. Tá legal? Então é isso, turma. Agora tem como transformar essas unidades de medida. Quer ver? Vamos acompanhar um pouquinho o slide, que ele fala mais um pouco. Ó. Então falamos da fórmula da velocidade média, que está no slide, essa mesmo que eu botei aqui no quadro. E agora vamos para as unidades de medida. Olha só. De acordo com o sistema internacional que eu falei para vocês, a velocidade é expressa em metros por segundo. Distância medida em metros e tempo medido em segundos. Entretanto, é comum expressarmos a velocidade em unidades usuais, que acabei de falar para vocês, que é o quilômetro por hora, tá? Se for o caso, é possível fazer essa conversão de metros por segundo para quilômetros por hora, ou vice-versa, tá? Usando a seguinte regra, como é que faz para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou de quilômetros por hora para metros por segundo? Vamos lá? Tá aqui a regrinha, certo? Então, olha só, se você quer transformar metro por segundo para quilômetros por hora, ó, é um número pequeno que você vai transformar em um número grande, tá? Os valores em metros por segundo são menores do que os valores obtidos em quilômetros por hora. Porém, eles são equivalentes, tá? Já dou um exemplo para ver se fica mais claro. Para transformar de metro por segundo para quilômetros por hora, ó, um número pequeno em um número grande, você vai multiplicar esse número. Que ele é pequeno para ele se tornar um número grande. E vice-versa, para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você tem um número grande e quer transformar em um número pequeno, certo? Aí você vai, um número grande para transformar em um número pequeno, você vai dividir por um certo valor. Que valor é esse? No slide a gente viu, ó, 3,6, tá? 3,6. Por que esse 3,6 é esse fator de operação? Porque uma hora são 3.600 segundos. E 1 quilômetro são 1.000 metros. Aí tem essa relação de 3.600 segundos com 1.000 metros, que vai originar esse 3,6, tá? Então essa é a nossa primeira aulinha de velocidade média. Tá aqui o título. Velocidade média. Legal? Beleza. Aí agora, para a gente entender melhor, a gente vai para os exercícios, tá? Porque
A primeira parte de velocidade média, gente, não tem muito mistério na questão teórica. Porém, tem alguns exercícios que a gente tem que estar bem atento, tá? Para não errar. Então vamos aqui. Ó, a primeiro exercício aí, ó. Assim, ó. Considere que Roberto, em suas caminhadas de 2.000 metros, para manter o seu condicionamento físico, desenvolve uma velocidade média de 5 km por hora. O tempo gasto para percorrer essa distância vai ser de quanto? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Exercício número 1, tá? De novo, ó, considere que Roberto, em suas caminhadas de 2.000 metros, quer dizer que esse 2.000 metros, gente, acompanhe, meus amiguinhos, Roberto vai caminhar. É quanto ele vai andar. Quanto é? 2.000 metros. Então vamos botar aqui, ó. 2.000 metros é o que nós chamamos de espaço percorrido. Desenvolve uma velocidade média, aí ele deu, ó, a velocidade média de Roberto é de 5 km por hora. A pergunta é, quanto tempo Roberto vai gastar para poder fazer isso? Tá? Então, ó, ele deu duas informações e pediu a terceira. Dá uma olhadinha para a fórmula aqui, meu amiguinho, ó. A rapidez com que Roberto se move é o espaço percorrido dividido pelo tempo, tá? Então vamos para a fórmula. Não tem outra fórmula para fazer. Eu não costumo nem chamar fórmula, eu chamo ferramenta. A ferramenta que a gente vai ter que usar para resolver esse problema. Qual é? Vamos botar aqui, ó. Velocidade média. Só um instantinho. Velocidade média vai ser o espaço percorrido dividido pelo tempo. Eu chamo a atenção logo para vocês aqui, ó, em um detalhe. Veja como é que está a velocidade. Ela está em quilômetros por hora, certo? Quilômetros por hora que é aquela nossa unidade de medida usual. Olha aqui, ó, quilômetros por hora, tá? Ela é a unidade de medida usual. Para a gente usar essa unidade, o espaço percorrido tem que estar em quilômetros e o tempo tem que estar medido em horas. Percebam que aqui, ó, o espaço percorrido não está em quilômetros, ele está em metros. Então a gente tem que transformar para quilômetros. E o tempo que a gente vai encontrar vai estar em horas, a resposta vai estar em horas. Então, ó, de novo, para a velocidade estar em quilômetros por hora, é necessário que o espaço percorrido esteja medido em quilômetros e o tempo esteja medido em horas. Espaço percorrido tem que estar em quilômetros, está em metro. Temos que fazer essa transformação. Então vamos bem para cá para o cantinho, ó. Vamos fazer essa transformação aqui no cantinho. Regra de 3. O professor de matemática já deve ter ensinado para vocês regra de 3. O professor de química já usou ou vai usar regra de 3. É uma parte da matemática básica que é super importante, tá? Que é a regra de 3 simples, que a gente vai usar muito aqui na física para fazer essas transformações de unidade, tá bom? Então a regra de 3 diz o seguinte, ó, eu quero transformar de metro para quilômetro, tá? Então eu vejo, ó, o que eu quero? 1 quilômetro, a unidade, 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Logo, quantos quilômetros, vou botar X, posso botar qualquer letra, a gente costuma botar X, quantos quilômetros equivalem a 2.000 metros? Belezinha? E agora, vamos fazer assim, ó, meios pelos extremos. Quando o professor de matemática diz isso, ele está insinuando uma multiplicação, ó. O de baixo
vezes o de cima igual ao de baixo vezes o de cima. Você faz um xizinho assim, ó, cruzando. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse, o xizinho, tá bom? Então vamos lá, ó. X vezes 1000 dá 1000x. Igual a 1 vezes 2000. 1 vezes 2000. Vou fazer esse um pouco devagar, o próximo a gente faz mais rápido. Então, ó, esse 1000 que estava multiplicando aqui vai passar para o segundo membro dividindo. Então vai ficar x vai ser igual. Aqui tem uma multiplicação já, podemos resolver. 1 vezes 2000 dá 2000. E aí acompanhe, esse 1000 que estava multiplicando passa para lá dividindo. Dividido por 1000. Aí a gente pode cancelar os zeros, ó. Um zero de cima, cancela com um zero de baixo. Outro zero de cima, outro zero de baixo, outro zero de cima, outro zero de baixo. Aí nós temos 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 dá 2 quilômetros. Mas, Joadson, por que tu explicou tão demorado assim? Só dizia pra gente que era para dividir por 1000. Mas, se você entender desse jeito, você pode fazer qualquer um, certo? A intenção é fazer com que você resolva qualquer uma dessas. Por isso eu explico devagar. Você vai criando habilidades para fazer cada vez mais rápido, tá bom? Então tenha paciência que eu vou explicar da melhor maneira possível e de uma maneira que você consiga resolver muitos. E você fazendo, cria a habilidade de executar mais rápido. Mas isso é com calma. Lembre, vocês estão no primeiro ano ainda, é o primeiro ano do ensino médio. Tá legal? Então, ó, vamos botar aqui, cadê? Deu 2 bem aqui, ó. 2 quilômetros. Então vamos lá agora, ó. Velocidade média. Velocidade média, opa! Vamos substituir os valores, ó. A velocidade média é 5, o espaço percorrido é 2, vamos para o tempo. Então vamos botar aqui, ó, 5 de velocidade média, o tempo, o espaço é 2 dividido pelo tempo. Tá? Vamos aqui, ó. De novo, fazer o xizinho, ó, meios pelos extremos. Vocês estão vendo algum número aqui? Obviamente não, né? Tá subentendido, o professor de matemática já falou para vocês, o número 1, que é 5 dividido por 1, que é o próprio 5, não precisa botar. Tá? Então, ó, esse vezes esse igual a esse vezes esse, igual fizemos ali, ó. Tá? Então, ó, ΔT vezes 5 dá 5 ΔT, que é igual a 2 vezes 1, que vai dar 2. Esse 5 que está multiplicando passa dividindo. O nosso ΔT vai ser 2, olha o 5 pulando para lá. Já que ele está multiplicando, passa dividindo. Dividido por 5. Se você pegar 2 e dividir por 5, esse valor dá 0,4. 0,4 hora. Então é 4 décimos de hora. Dá uma olhada nas respostas. Estão todas em minutos. E agora o que vamos fazer? Novamente usar a regra de 3 para transformar de hora para minuto. Veja como a gente pode fazer a transformação que quisermos, tá bom? Então veja, como é que faz para transformar de hora para minuto? Vamos lá, ó. 1 hora equivale a 60 minutos. Logo, 0,4 hora vai valer... Vou botar X de novo? Acho que não, vou botar outra letra aí, tá? Vou botar T de tempo, ou então o próprio ΔT. ΔT. Vamos lá, ó. Meios pelos extremos, fazendo o xizinho, tá? Então, ΔT vezes 1 é ΔT. 60 vezes 0,4. 60 vezes 0,4. Então, o nosso ΔT aí, 60 vezes 0,4, se você fizer essa conta, dá 24 minutos. Aí sim, consegui transformar, tá bom? E a nossa resposta, olha para o quadro, tem 24 ali? Acho que tem, né?
Resposta certa, letra C. Tá bom? Beleza, vamos passar para a próxima. Olha a segunda aí, ó. Pedro e Maria saíram para passear de carro. Eles partiram de São Paulo às 10 horas em direção a Braúna, localizada a 500 quilômetros da capital. Como o trajeto era longo, eles fizeram uma parada de 15 minutos para abastecer e também gastaram 45 minutos para almoçar. Ao chegar no destino final, Maria olhou no relógio e viu que era às 18 horas. Qual a velocidade média dessa viagem? Então vamos aqui, ó. Nossa questão 2 diz assim, a interpretação é a seguinte, eles saíram de São Paulo para Braúna, vou botar aqui só B, tá? E a distância entre essas cidades era de 500 quilômetros. 500 quilômetros. Eles saíram às 10 horas da manhã. Quando chegaram lá em Braúna, era 18 horas. Tá? Então, de 10 horas da manhã até as 18 horas, quanto tempo eles gastaram? Então, olha para cá, ó. Vamos primeiro para o espaço percorrido. Para eles saírem de São Paulo até Braúna, São Paulo aqui eles saíram e foram até Braúna. Qual foi o espaço que eles percorreram? Tranquilão, 500 quilômetros, gente, ó. 500 quilômetros aqui. E aí, quanto tempo foi gasto? Poxa, eles saíram 10 horas da manhã e chegaram lá às 18 horas. Então, para saber quanto tempo tem daqui até aqui, sabe como é que a gente faz? A gente faz uma subtração. Ah, professor, eu gosto de contar no dedo, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 8 horas. Pode ser? Pode, mas nem sempre vai dar para contar no dedo. Se esses valores forem muito grandes, você não vai ter dedo suficiente. Tá? Como é que faz, então, para realizar essa conta? Você subtrai, ó, o último menos o primeiro. Então, o intervalo de tempo é de 18 menos 10. Então, deu 8 horas. Joadson, mas tem um detalhe. Eles gastaram 15 minutos para abastecer e 45 minutos para almoçar. Então, dessas 8 horas, 1 hora eles ficaram parados. Certo? Então, vou fazer o seguinte, eu fiquei com a dúvida também, gente. Tem o tempo 1, que foram 8 horas, e tem o tempo 2, se você pegar as 8 horas menos 1 hora que eles ficaram parados, que dá 7 horas, tá bom? Dá 7 horas. E agora, como é que a gente faz? A gente usa o 8 ou usa o 7? Tá? Então eu coloquei essa questão exatamente para a gente ter essa dúvida, para vocês terem essa dúvida. Se vier uma questão assim, como é que a gente vai fazer? Vai com 8 ou vai com 7? Tá? Então a questão é essa, ó. Não utiliza o tempo que ficou parado. Esse tempo que ficou parado, gente, eles botam de propósito, que é para vocês errarem. Então, o tempo que fica parado, ele tem que estar incluído no tempo para fazer o cálculo. Ou seja, explicando melhor, esse ΔT é o tempo total contado do início até a chegada. Se ele parou no meio do caminho, problema dele, a velocidade média vai ficar cada vez menor, tá bom? Então, por favor, não vão errar isso. Caiu até no Enem uma questão parecida com isso, que envolveu exatamente esse ponto de vista, essa análise, tá? Então, o tempo que fica parado, ele tem que estar incluso no tempo total. Então, vamos aqui, ó. A nossa velocidade média vai ser o espaço percorrido, ou bota a formulazinha aqui, ó, o espaço percorrido dividido pelo tempo. Tá? Então, a nossa velocidade média vai ser 500 dividido por 8. Velocidade média, se vocês efetuarem essa conta, vai dar 62,5 km por hora. Que eu usei o espaço medido em quilômetros e o tempo medido em horas. Se eu usasse o 7, as 7 horas, esse valor ia dar 71,4 e tinha opção também, tá bom? Então, só dê uma olhada no slide lá, ó. Resposta 62,5 quilômetros por hora. Beleza, gente? Então, a gente encerra essa nossa aula
E eu peço que para mais detalhes você acesse o plano de estudo, que ali você tem mais informações e tem mais exercícios, e os exercícios lá estão gabaritados, tá bom? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.